Olá, minha gente querida, sejam todos muito bem-vindos ao canal da IBN. Hoje é o nosso último vídeo da pequena série sobre os desígnios de Deus. A introdução ao vídeo soa um pouco diferente, pois eu começo com o Salmo capítulo 8, versículos 3 a 6. Confira comigo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Quando os seus olhos estão nestes versículos, será que você tem a mesma reação de Davi? Davi estava extasiado com a grandiosidade de Deus e sua criação. Ele olhava para os céus, a lua e as estrelas, e diante de tudo aquilo que se descortinava para ele, não resiste a uma pergunta: que é o homem que dele te lembres? Davi se vê tão pequeno que não deixa de fazer outra pergunta: e o filho do homem que o visites? Nos versos 5 e 6, o Espírito Santo lhe revela afirmando que o Criador de todas as coisas fez o homem um pouco menor que Deus e que lhe concedeu domínio sobre as obras que o Altíssimo fizera. Para corroborar tudo o que tenho falado nestes vídeos sobre o desígnio de Deus, não apenas o Salmo 8 nos mostra essa realidade, como também temos um outro texto em Provérbios 16:4, que nos diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Ou seja, Deus é um Deus de propósitos. Bem, amados, essa foi apenas a introdução, mas vamos agora para a parte final do nosso tema. Acompanhe comigo. Bem, eu começo afirmando que Deus projetou você para um propósito único. Em nossos dias, jornais, revistas, televisão e políticos fazem muitas pesquisas. Há não muito tempo, uma revista americana fez uma pergunta interessante. Ela perguntou: se você tivesse a oportunidade de obter uma resposta direta e clara de Deus, que pergunta você faria a Ele? A grande maioria respondeu dizendo que perguntaria: por que estou aqui na Terra? Nós já vimos sobre isso na introdução, mas quero reforçar afirmando que Deus criou você e eu com um propósito, e Deus quer revelar esse propósito para nós para que possamos cumpri-lo. Um pastor disse que estava numa reunião onde o orador era o já falecido Billy Graham. Ele disse que Billy contou uma história verdadeira sobre Albert Einstein. Ele contou que certa vez o cientista estava em um trem com destino à cidade de Nova York. Quando o bilheteiro entrou no carro, Einstein enfiou a mão no bolso para pegar a passagem, mas não conseguiu encontrá-la. Ele procurou freneticamente nos bolsos do casaco, virou os bolsos da calça do avesso, mas ainda assim não conseguiu apresentar a passagem. O bilheteiro disse: Sr. Einstein, não se preocupe, nós sabemos quem o senhor é. Cerca de 20 minutos depois, o bilheteiro voltou pelo carro e encontrou Einstein abaixado, procurando por toda parte a passagem perdida, inclusive debaixo dos bancos. O bilheteiro tentou novamente tranquilizar Einstein, dizendo: Sr. Einstein, por favor, não se preocupe com a passagem perdida. Nós confiamos em você, acreditamos que você comprou e isso é suficiente para nós. Einstein olhou para o funcionário da ferrovia e disse: meu jovem, isso não é uma questão de confiança, é uma questão de direção. Preciso encontrar esta passagem porque esqueci para onde estou indo. Esta pequena história que contei é somente um gancho para afirmar que a maior conquista da sua vida é encontrar a direção de Deus e segui-la. Ponha isso em seu coração e preste atenção, pois tenho ótimas notícias para todos aqueles que são verdadeiramente cristãos. Observe.
Você não apenas tem um propósito único, mas você precisa saber que propósito é esse. Então abra bem os seus ouvidos. O propósito de Deus é que você use suas paixões, isto é, seus dons e talentos, para servir ao propósito final de trazer glória e honra ao Deus que o criou. Deus quer que sua vida seja tão diferente que faça a diferença na vida de outras pessoas. Permita-me ilustrar com uma outra história real que verifiquei na Wikipedia. Em 1983, um executivo da PepsiCo era uma concorrente da Coca-Cola, deixou seu cargo na presidência da companhia para se juntar à Apple. Ele assumiu um grande risco, deixando sua posição de prestígio em uma empresa bem estabelecida para ir para uma outra empresa que tinha apenas 6 anos de início e com muitos problemas. Não havia garantias e quando alguém lhe perguntou por que ele estava fazendo aquela jogada arriscada, ele respondeu que foi por causa de outra pergunta que lhe fizera o fundador da Apple. E que pergunta foi essa? O fundador da Apple perguntou a ele: você quer passar o resto da sua vida vendendo água com açúcar ou quer vir comigo mudar o mundo? Conclusão, queridos. Você quer viver a sua vida normalmente ou viver uma vida transformadora que pode mudar a vida de outras pessoas? Você quer continuar na mesmice ou ser transformado e contagiar tantos quantos Deus colocar ao seu redor? Ao entrar em um relacionamento pessoal com Cristo, você aprende a valorizar sua personalidade única, viver sua paixão única e descobrir seu propósito único. Com isto, você entenderá os desígnios de Deus para a sua vida. Portanto, não deixe passar. Deus abençoe a todos.